Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você tá na minha casa. Eu tô gravando aqui na sala de casa porque eu tô fazendo uma viagem. Eu preguei esse fim de semana agora na Flórida, lá na região de Boca Raton. Eu calculei mal a agenda de vídeos que eu tinha e aí eu tive que gravar em casa agora. Então vim gravar aqui em casa, nesse maravilhoso entardecer, né? O sol está começando a se pôr agora às 8 horas da noite. É assim que funciona aqui no Michigan, no inverno. E você está no quê? Respondendo haters! Que é o nosso episódio em que a gente responde os comentários agressivos, raivosos, às vezes até mesmo humilhantes das pessoas que comentam aqui no canal. Lembrando que no Respondendo Haters a gente não deixa aparecer o rosto de ninguém, que é pra ninguém querer aparecer hateando a gente aqui no YouTube. E no Respondendo Haters de hoje, a gente vai responder exclusivamente os comentários que foram deixados na live que nós fizemos sobre Andressa Urach. Andressa Urach é uma produtora de conteúdo adulto, vamos dizer assim, que fez um pequeno bafafai na internet dizendo que ia abrir uma igreja daqui a alguns anos. A gente gastou um tempo avaliando algumas das coisas que ela dizia e tentando refutar parte do calvinismo dela. Ok? Porque ela era promotora da ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, e mesmo ela estando em um caminho de prostituição técnica mesmo, não é só o xingamento de que alguém comete prostituição no sentido bíblico, não, prostituição no sentido tradicional mesmo, e produzindo conteúdo online, né, de pornografia, ela ainda diz que é salva, uma vez que Jesus não ia a rejeitar. E muitos dos comentários que foram feitos nessa live foram, olha, intrigantes. Não imaginei que ia vir tanta gente deixar tanto comentário um tanto raivoso. E claro, entre as perguntas raivosas, houveram algumas dúvidas boas, dúvidas intrigantes, que valem a pena responder pelo conteúdo teológico que sairá dali. Como, por exemplo, a pergunta aqui, que diz: bifurcar a língua, fazer tatuagem, entre outras coisas, são coisas que não agradam a Deus, pois nosso corpo é morada do Espírito Santo. Sendo assim, devemos cuidar daquilo que não é nosso, e sim de Deus. Vamos dar uma olhada nessa afirmação por outro ângulo, apesar da gente já ter dado resposta sobre isso em outros momentos no canal e naquela live também. Deus nos fez à sua imagem e semelhança, certo? E isso inclui o fato de nós termos um corpo. Apesar de Deus ser espírito e não ter um corpo físico, nós somos imagem e semelhança dele também na nossa manifestação física. Assim, o corpo também manifesta o modo como Deus quis que nós fôssemos criados. E isso vale para todos os seres humanos. Todo ser humano é a imagem de Deus, creia nele ou não. É importante dizer que ser a imagem de Deus não implica que o ser humano reflete de forma perfeita essa imagem, porque o pecado contaminou a gente por completo. Em Gênesis 5, dos versos 1 a 3, a Bíblia reitera que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas que, no entanto, Adão gerou Sete, a sua própria imagem. Isso não quer dizer que a imagem de Deus foi perdida no ser humano, mas que o pecado contaminou o ser humano de tal forma que Adão, contaminado pelo pecado, também contaminou a sua descendência. É por isso que no capítulo 5 de Gênesis, todas as pessoas, não importa quanto tempo elas vivam, elas morrem. Sempre morrem, porque esse é o salário do pecado. Enoque ali é a exceção, mas você entendeu a regra. O ponto é que aquele que é a imagem de Deus, ao crer, recebe o Espírito Santo e passa a ser transformado por ele. E isso inclui a percepção que temos sobre o nosso corpo e o modo como cuidamos do nosso corpo. Então é importante cuidarmos do nosso corpo físico, considerando o modo como o nosso corpo também reflete parte do propósito de Deus a nós na criação. Então sim, o ponto aí tá certo. A gente tem que cuidar do nosso corpo de forma a glorificar o nome de Deus. Qual é o problema? É apelar que porque somos moradas do Espírito Santo, nós não podemos fazer modificações estéticas no nosso corpo. Isso é uma clara extrapolação do que o texto de Paulo diz. Primeiro porque a ideia de sermos templo e morada do Espírito se refere, sim, ao crente individual, mas principalmente à comunidade dos crentes. É muito mais um texto corporativo do que um texto individualista. O que faz com que a ideia de nós sermos morada é que nós, coletivamente, como igreja, somos morada. Muito mais do que nós, individualmente, sermos morada. Então parece que a Escritura está muito mais preocupada com o aspecto corporativo da vida da fé do que com o aspecto físico do meu próprio corpo como habitação do Espírito. Então a ideia de sermos templo do Espírito remete muito mais à vida em comunidade que vem da fé do que ao recebimento individual do Espírito. Mas sim, não me entenda mal, nós recebemos individualmente o Espírito também. Agora, a gente tem que usar os textos bíblicos corretos para isso e tem que estabelecer o argumento a partir daquilo que a palavra de Deus realmente diz, pra gente não cometer nenhuma extrapolação e nenhum erro, para que a gente não possa ir para além daquilo que a palavra de Deus diz. Em terceiro lugar, é bom considerar o fato de que a gente não pode ficar transformando em pecado coisas que a Escritura não dizem que é pecado. Dizer, nós somos templo do Espírito, isso pode ser usado para qualquer coisa. Então beleza, o Espírito Santo habita em mim. Alguns vão dizer que por isso eu não posso usar bermudas. O Espírito Santo habita em mim. Alguns vão dizer que por isso eu não posso usar tatuagem. O Espírito Santo habita em mim. Alguns vão dizer que por isso eu não posso depilar as pernas se eu for mulher. Ou não posso raspar o sovaco. Não posso usar perfume, não posso usar maquiagem, não posso pintar o cabelo de cores que não sejam naturais. As pessoas podem chegar a qualquer consequência a partir dessa premissa. O Espírito Santo habita em mim. Logo o quê?
pra maioria das pessoas, é aquilo que as incomoda, é aquilo que elas pessoalmente não gostam. Então elas vão responsabilizar o espírito para trazer Deus para o seu lado naquilo que elas acham ruim, sem ter nenhuma base escriturística real para aquilo. Então esse apelo, somos morada do espírito, então não podemos... O quê? Não posso ir pra academia malhar? Então, tem autores que vai dizer que a mulher não deveria malhar. Mulher não pode ir pra academia. Autores conservadores, tá? Da nossa galerinha, das nossas panelinhas. Mulheres não podem ir pra academia, porque isso iria contra o propósito de Deus pro corpo feminino, o que é que seja. A gente tem que parar de ficar criando esses logo, né, que não seguem diretamente o que tá escrito. A Bíblia tem que guiar os nossos logos também. Tem que guiar as nossas conclusões. Então, claro, bifurcar a língua pra parecer uma língua de cobra é uma coisa um tanto bizarra. É absolutamente bizarro. Mas o bizarro é necessariamente pecaminoso? Nem sempre. Às vezes é só bizarro. É só uma coisa que não é recomendável, uma coisa que não é boa, uma coisa que não é legal. Mas você não pode dizer que é pecaminoso, que é uma coisa que vai contra o templo do espírito, coisas que não são legais, só não é legal, só não é bom. Mas nem tudo que não é bom é necessariamente pecado. Gordura trans não é bom pra você, certo? Beber muita Coca-Cola não é bom pra você. Sabe, ser sedentário não é bom pra você. É necessariamente pecado? Pô, é ruim. Às vezes é de mau gosto. Mas a gente tem que parar de ficar transformando em um juízo moral extremamente negativo coisas que só são extremamente de mau gosto. Porque a gente quer trazer Deus pro nosso lado, nos nossos gostos pessoais. O problema da Andressa Urach não é a língua bifurcada, não é as tatuagens, é a desconexão entre o que ela diz e o que ela vive, né? Entre o que ela disse é o evangelho que salva e aquilo que ela vive. Iago Martins falando da Andressa Urach é igual sujo falando mal lavado. Caraca, meu louco, eu tô falando de uma pessoa que tá entregue no caminho da prostituição, vendendo vídeo imoral na internet, sujo falando mal lavado. Uma pessoa comentou, exagerado. Aí ele falou aqui, exagerado é o Deus calvinista que predestinou a Andressa Urach a ter língua bifurcada e fundar uma igreja inclusiva. Ai, caraca, meu irmão. Exagerado aqui que ele tem um Deus que predestina uns pro céu e outros pro inferno. Pra ele, uma pessoa ser calvinista, certo? Segundo o comentário aqui, uma pessoa ser calvinista e uma pessoa tá entregue ao caminho da prostituição é a mesmíssima coisa, não é? Rapaz. Sabe por quê? Agora eu vou comentar aqui sério, tá? Vou comentar sério mesmo. Sabe por que não é o sujo falando mal lavado? É porque as minhas camisetas sempre estão bem lavadas. São as camisetas da Insider. As minhas camisas nunca estão sujas nem mal lavadas, sabe por quê? Porque as camisetas da Insider têm um tecido tecnológico que impede a proliferação das bactérias que geram o odor, fazendo com que as camisas fiquem cheirosas por muito mais tempo. E você tem, se você que pula a propaganda da Insider, não pula essa propaganda não, que eu tenho uma notícia nova, especial, maluca, assim, você vai ficar doido com o que eu vou dizer aqui. A Insider tá num mês especial de promoções. A gente vai comemorar o dia, não é o dia do cliente, são os dias do cliente, porque vai até dia 22 de setembro, um tempo especial de promoções da Insider. Normalmente, olha só, normalmente a gente dá 18% de desconto para sua primeira compra, 12% de desconto nas compras subsequentes, usando o cupom Teologia. Agora, usando o meu cupom, com os descontos que já estão no site, cumulativamente, você pode chegar até a 30% de desconto. Mais frete grátis. Isso aí já é absurdo por si só. Mas, se isso já não fosse o bastante, a Insider ficou maluca, doida, abilolada, desculpa aí, Insider, você ficou doidona, e trouxe para vocês, público aqui do nosso canal, uma parada inacreditável. Você sabia que o seu custo por uso da Insider é R$1,01? Sim, o custo por uso é uma das melhores formas de você medir o que você está pagando por alguma coisa. A Tech T-shirt da Insider custa mais do que uma camiseta comum, mas enquanto o custo por uso da Insider é R$1,01, ou seja, é o que você paga para cada vez que você usou a camiseta, o custo por uso de uma camiseta tradicional de algodão é R$2,84. É R$2,84, justamente porque elas acabam mais rápido. Ou seja, porque a roupa da Insider dura mais, você tá pagando praticamente 3 vezes menos ao comprar uma camiseta da Insider, no lugar de comprar camisetas baratinhas aí do mercado, que não duram tanto assim. Se depois de um ano a camiseta de algodão já virou pijama, a da Insider ainda tá, novinha, as minhas são novinhas ainda. E olha que você tem uma suvaqueira que não é qualquer camisa que aguenta não, só Insider. Tu saiu do quarto pra vir denunciar minha suvaqueira na internet? Mas a Insider, me conta aí, mas a Insider salvou nós. A única blusa branca que resistiu na minha vida é essa aqui da Insider. Que meu suor é pancada, viu? Meu suor não é podre, mas mancha roupa. A verdade é essa. Mancha roupa com a beleza, Insider aguenta. Então o que acontece? Qual é o grande presente que eu dar pra você? E esse presente, né, é pra você que é fã do 2D Teologia raiz, hardcore, pesado, que assiste o vídeo assim que ele sai. Cara, é um presente pra você, meu amigo, que tá aqui com a gente, o vídeo saiu, você assinou de notificação, é inscrito, clicou, tá assistindo aqui antes de todo mundo. Os primeiros que comprarem uma Tech T-shirt gola U, manga curta, basicona da Insider, na cor preta, vai comprar por apenas R$1,01. O que? É R$1 de desconto? Não. O preço da camiseta vai ficar R$1,01. Os primeiros 10
que comprarem, usa o cupom 2dedos especial e aproveita. Esse é o presente da Insider para você que é fã hardcore aqui do nosso canal. Lembrando que Insider são as camisetas que se amassam no seu corpo. Ou seja, você não precisa... Acabei de pegar essa aqui, ó. Tava toda amassada quando eu coloquei no corpo. Só o tempo de eu montar aqui a câmera, bichinho, a roupa já desamassou. Hidrorrepelentes, um tecido confortabilíssimo, cores mais vivas e uma série de calças, gola polo, Harley Core, pullover, roupa pra academia, meia, cueca, calça, roupas femininas e masculinas, manga curta, manga longa, tem tudo lá para você conhecer o futuro da tecnologia do vestuário. A Insider patrocina o 2D de Teologia e traz vídeos de teologia para você, então usa o nosso cupom para dar uma moral pra gente lá com o pessoal da Insider. Vai no link aqui embaixo e aproveita. E se você conseguiu garantir a sua camiseta por 1 e 1, comenta aqui embaixo, me conta que eu quero poder celebrar junto com você. Com a Insider, você nunca tá sujo e nem mal lavado. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui é interessante, porque muita gente apareceu pra reclamar do calvinismo e chamando André Surak de calvinista nos comentários. E mostrando que ela é um argumento contra o calvinismo. Eu mostrei na live por que não. Mas alguém comentou aqui, ó. Segundo o calvinismo, o ser humano não tem qualquer responsabilidade acerca da sua salvação, ou seja, Urach, apesar de viver uma vida pecaminosa, não tem qualquer culpa ou responsabilidade sobre a sua vida no erro. Dito isso, por que estamos discutindo isso nessa live? Bom, primeiro estamos discutindo isso nessa live porque não é isso que o calvinismo é e porque eu discuto o que eu quiser. Corte rápido. Certo? Eu discuto o que eu quiser, meu irmão, o canal é meu. Eu discuto o que eu quiser. E quem julga a validade de uma discussão não é você. Aí você julga isso na qualidade aí lá no seu canal do YouTube. Cria seu canal no YouTube e você discute o que você quiser. Que no meu eu discuto o que eu quiser. Eu tô há 9 anos discutindo o que eu quiser e graças a Deus tem pessoas que querem discutir isso também, certo? E estão aqui. Então é por isso que a gente tá discutindo isso. Mas o grande ponto não é esse. O grande ponto é dizer que, segundo o calvinismo, o ser humano não tem qualquer responsabilidade acerca da sua salvação. Ou seja, a Urach vivendo a vida pecaminosa não tem responsabilidade por sua vida pecaminosa. Isso não é calvinismo, tá? O calvinismo não tira a responsabilidade do ser humano acerca da sua busca por Deus. Pelo contrário, a escritura responsabiliza o homem por não conseguir, por não estabelecer essa busca. A responsabilidade que a escritura traz sobre qualquer pessoa que não esteja vivendo a vida da fé é a responsabilidade dessa pessoa não obedecer a Deus, não seguir a Deus, não ouvir a pregação do evangelho e por isso ela é condenada. Veja, o calvinismo não diz que você não é responsável, vai pro inferno. Não, não. Diz você é responsável. Você deveria estar buscando a Deus. Você deveria estar querendo a Deus. Deus está convidando todos os homens ao arrependimento todos os dias. Você não vem. A culpa é sua. A culpa é sua. Em segundo lugar, o processo de salvação, então, que Deus infunde no coração humano por meio de sua soberania, é um processo de salvação que traz responsabilidade para que o homem assinta essa salvação. Não é que alguém é arrastado à força para a salvação, mas alguém então tem o coração transformado por meio da graça do evangelho para que agora ele assuma a responsabilidade de buscar a Cristo. Ele busca a Cristo, mas ele busca a Cristo por meio de uma transformação que vem por meio de Deus Pai. Essa salvação que se dá por meio do Pai não tira a responsabilidade do homem. Pelo contrário, é a salvação que capacita o homem para que ele possa então buscar a Cristo e então ser salvo. Que malabarismo teológico um calvinista é capaz de fazer para defender isso, hein? Sempre quis conhecer um calvinista não salvo e agora achei. Só agora eu conheço um monte de calvinista por aí não salvo, viu? É o que tem de desviado de igreja calvinista. Ser calvinista não é o que te salva, tá bom? Ser calvinista não é o que te salva. Tem um monte de calvinista por aí que vai queimar no inferno sendo calvinista. Diz aqui, ele é calvinista, por isso tem certeza que não é possível apostatar-se da fé e perde a salvação, e perder a salvação, né? É isso. Faltou aqui, né? Imagina que não. O cara comentou aqui, parece um engasgo. Bem, há duas coisas que podem ser comentadas aqui, além disso, tá? A galera é muito especialista num espantalho de calvinismo, né? O verdadeiro espantalho que significa verdadeiramente ser calvinista. Qual é o grande malabarismo aqui, né? Simplesmente dizer que na percepção calvinista, pessoas que apostatam são pessoas que nunca foram salvas? Isso é um malabarismo. Isso é um malabarismo. Essa não é a primeira pessoa que apostata, nunca, sabe? Não é a primeira pessoa que apostata do conhecimento da sociedade, certo? Muitas pessoas apostataram já na história da fé. Eu sou de uma igreja calvinista e pessoas apostataram da minha igreja. Qualquer pastor calvinista já lidou com desviados. Então qual é o grande... Oh meu Deus, qual é a grande novidade de uma pessoa apostatar? A grande diferença é que aqui a gente tem uma pessoa que está usando como desculpa ter sido salva. Uma pessoa que, veja, não representa o verdadeiro calvinismo. Aliás, não representa nenhum falso calvinismo. Não representa nem calvinismo nenhum. Representa a doutrina da hipergraça. A doutrina da hipergraça, a doutrina da graça barata, é a doutrina que vai acreditar que não importa o seu comportamento, não importa a sua vida, não importa como você está vivendo, aí você pode... O calvinismo não é isso. Nenhum escritor, nenhum autor calvinista, nenhuma visão calvinista vai aprovar esse tipo de percepção acerca de uma vida que pode ser vivida de qualquer jeito, em que eu posso ter absolutamente qualquer comportamento, e a partir desse comportamento imoral eu vou ser salvo porque eu fui salvo uma vez eu encontrei Jesus. Ninguém acredita nisso. Isso é graça barata, isso é hipergraça, isso é heresia, é o tipo de coisa que é condenada por todas as correntes teológicas e não vai ser defendida por nenhum contexto calvinista. Isso é o mais absoluto espantalho acerca do que o calvinismo é. Ninguém critica o calvinismo, ninguém na academia, você não vai encontrar um
arminiano sério, não vai encontrar nenhum armiraldiano sério defendendo a sua própria doutrina, fazendo esse tipo de acusação contra calvinistas, porque isso vai virar piada, vira piada em qualquer lugar. Esse tipo de argumento lembra muito de Schopenhauer. Schopenhauer, quando escreveu aquele livro Como Ganhar um Debate Sem Precisar Ter Razão, ele falava do esforço de ganhar um argumento per fas et nefas, né? É o ganhar pelo bem ou pelo mal, né? Você quer ganhar de qualquer jeito, é malabarismo para tentar ganhar um argumento, mesmo às vezes sabendo que o argumento não é esse. Então assim, chamar isso de malabarismo, sem argumentar onde é que tá o malabarismo, não descredibiliza a doutrina calvinista em nada, tá bom? Porque você simplesmente não conseguiu contrapor nada do que eu falei aqui. Então assim, no circo onde eu sou malabarista, eu acho que tem palhaço demais. Pastor, você disse que bom que ela ajuda os outros, que ela administra o dízimo dela ajudando os outros, mas tá certo administrador o dízimo que toda essa riqueza vem da venda do corpo como produto para prostituição da imoralidade? É certo então fazer dízimos e ofertas de dinheiro que vem da prostituição Jesus aceita? Eu acho que às vezes o pessoal da internet, amor, parece a véia da Praça é Nossa. É as véia da Praça é Nossa. O que eu falei foi que se ela emprega o dinheiro dela para algo que traz o benefício para a sociedade, o benefício pra gente necessitada, é bom para essas pessoas que estavam lá na miséria. Ajuda o pobre, beleza, é bom pro pobre. O dinheiro veio da prostituição, o cara tá com fome, ele tá nem aí. Eu não tô dizendo que é o dízimo, eu nem disse que aquilo era um dízimo de verdade. Eu disse que ela pega o dízimo dela, ela disse que dava o dízimo pra ajudar quem precisa. Eu disse que pelo menos ela usa o dinheiro dela pra ajudar a gente em necessidade aí de alguma forma. Não tô dizendo que isso é bom, oh meu Deus, que coisa boa, Jesus aceita dinheiro de quenga. Ei, Deus aceita dinheiro do tráfico, Deus aceita dinheiro... Não é isso não, gente. Eu só disse que, pô, pelo menos ela usa parte do dinheiro dela pra ajudar quem precisa. Ao menos isso, né? Ao menos isso, corra boa. Tô dizendo, não tô criando a teologia do dízimo em cima disso não, meu patrão. Aí veio uma pergunta boa aqui, ó. Que é uma boa. Paulo chamou os coríntios que estavam se prostituindo de templo do Espírito Santo. Isso 1 Coríntios 6, 9 a 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Eis minha pergunta. Se a pessoa está na prática do pecado, não aceitou crer em Cristo de fato, por que Paulo chama tais pessoas de templo do Espírito Santo? Há alguma diferença no caso do Coríntios de André? É uma pergunta excelente, tá? Deixa eu pontuar duas coisas. Primeiro é fazer uma diferenciação do que é o estrito sensu e o lato sensu. Quando Paulo, ou qualquer autor do Novo Testamento, escreve para uma determinada comunidade e se refere a eles como irmãos, santos, co-herdeiros ou algo do tipo, ele não está necessariamente dizendo que cada pessoa individualmente são irmãos mesmo dentro daquela igreja. São todos santificados pelo Espírito, todos co-herdeiros. Ele vai argumentar, muitas vezes, algumas pessoas daquelas igrejas não são membros do corpo. Então entenda que Paulo está falando de forma lata, não de forma estrita. Ele chama a comunidade já herdeiros, né? Quando eu prego para minha igreja, eu prego irmãos, eu falo assim, irmãos, mas eu sei que alguns ali não são irmãos. Eu digo, vocês foram comprados pelo sangue. Eu sei que alguns ali não foram comprados pelo sangue. Eu tô falando sobre a comunidade de forma geral. Essa é uma forma muito natural de estabelecer um discurso também. Justamente porque ele quer que aqueles que não são irmãos possam ser excluídos daquela comunidade em algum momento. Ou então se arrependam e voltem para o caminho do bem. O segundo ponto é que existe uma exortação indireta quando Paulo chama aquelas pessoas de santos ou templo do Espírito Santo. É meio com um artifício retórico para chamar eles à realidade da vida que eles deveriam estar vivendo. Paulo e outros autores do Novo Testamento desejam que seus leitores e nós, consequentemente, vivamos em santidade. Vivamos como templo do Espírito. Isso não quer dizer que todos necessariamente vão viver assim naquele corpo de pessoas, mas é um ato de despertar as pessoas para que eles vivessem assim. Só uma dúvida, quais são os mandamentos de Jesus? Os 10 mandamentos? Resumo deles em 2, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo? A lei posta no Levítico? Não é uma pergunta boba, é sério. Se a Andressa entender que a lei é o resumo feita por Cristo, há espaço para a teologia doida dela. No mais, está certíssimo ao pedir para orarmos por ela. Continue seu bom trabalho, Iago. Sim, Jesus mostra que toda a lei mosaica pode ser resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A questão é que a Andressa justifica um amor próprio como um tipo de amor a Deus, um amor vazio de significado e substância. Um amor como uma norma máxima, mas que está totalmente desprendido dos frutos do amor, que é morrer para si mesmo, tomar a cruz, se arrepender dos pecados. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, ótimo, isso é uma coisa que às vezes pessoas descrentes tentam fazer, mas amar a Deus sobre todas as coisas só é possível quando você guarda os mandamentos de Deus e vive a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então você não está amando a Deus sobre todas as coisas se você não estiver vivendo uma vida dedicada em arrependimento e fé. 1 João 1,6 diz assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É impossível para aquele que ama genuinamente a Deus continuar em uma vida deliberada, inconsequente, não arrependida e auto-justificada de pecado. Eu posso até citar um outro comentário aqui, ó, que vem logo em frente, quando diz assim, ó: quando Jesus salvou Maria Madalena, ele disse, vá e não peques mais, ou seja, lute até o fim contra o pecado. É isso mesmo, tá? O chamado da salvação é um chamado à luta até o fim contra o pecado. Seja ao enfrentar a morte, seja na volta de Cristo, a gente vai lutar até o fim de todas as coisas. Vem aqui, amor. Pode pegar aqui. Já tava meio escuro quando eu comecei. Não tem problema, não. Tem, eu posso fazer. Tu avisa que Eu avisei no começo que tava ficando o pôr do sol. Não chegou luz direta não.
Chegou luz nenhuma aqui, não tem luz nenhuma aqui, não tem luz no teto nessa cidade. Não sei que país é esse que o povo não bota luz no teto, só tem abajur em toda a casa. É bom pra viver numa casa que não tem luz no teto? É mais legal, eu prefiro. Para gravar vídeo no YouTube é uma porcaria. Então, como a maioria das pessoas são moradores e não youtubers, né? Eles preferem luz indireta. Pergunta aqui, ó. Respeito a opinião do pastor, mas a Bíblia é clara. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Ou seja, podemos receber a salvação de Deus, mas a manutenção dela é conosco. Depende sim da nossa decisão de permanecer em Cristo até o fim ou não. E eu quero permanecer com ele até o fim. Obrigado pela discordância respeitosa e que bênção que você quer permanecer até o fim. Aleluia. Mas a gente entende que os perseverantes e os que vencem não são aqueles que pela sua própria decisão e capacidade permanecem, mas aqueles que foram salvos são encorajados a perseverar pelo poder do Espírito que habita nelas. É Paulo quem nos diz que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, por quê? Porque é Ele quem opera o querer e o efetuar. Tá na Bíblia. Tudo, bota aqui tudo, tá? Opere a vossa salvação, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele quem opera em vós o querer e o efetuar. Então quem é que opera em mim o querer? É Deus. Quem é que opera em mim o efetuar? É Deus. Do quê? Do desenvolvimento da minha salvação. Então o desenvolvimento da minha salvação é um ato divino em mim. Então sim, os vitoriosos serão aqueles que perseverarão, mas quem é que persevera? É aquele que recebe a operação de Deus. Então aqui, é engraçado como qualquer adventista dará essa mesma explicação sobre guardar os mandamentos. Mas somos seita, porque vivemos debaixo da lei. Veja qualquer explicação sobre isso do Rodrigo Silva, Leandro Quadro, Luiz Gonçalves, Ayrton de Oliveira, Arlindo... Ixi, dá muito pequena letra aqui. Ô, equipe, deixa maiorzinho aqui a letra pra mim que eu não consigo ler os comentários não, gente. Tá minúsculo aqui. Arilton de... eu acho que é Ayrton de Oliveira, entre outros. Eu não sei o que é que tem a ver adventismo. Meteram adventismo no vídeo aqui que era sobre calvinismo, mas falam sobre estar debaixo da lei. Mas veja, a gente não acha que a lei do Antigo Testamento, certo? É a lei normativa para os cristãos. Ela é didática, ela é histórica, mas ela não é normativa, certo? Porque a normatividade dessa lei era para os judeus, tá bom? Eu acho que mas assim, eu não acho que os adventistas são tratados como hereges por causa do Antigo Testamento, não, tá? Eu acho que o relacionamento dos adventistas com o Antigo Testamento é um problema, mas é o menor dos problemas do adventismo do sétimo dia mais popular por aí, tá? Juízo investigativo e o modo como Ellen White é tratado com peso de escritura, muitos vão dizer que não, mas é verdade, em muitas comunidades adventistas, Ellen White tem um peso de escritura. Esse é o grande problema do adventismo, na minha opinião. É juízo investigativo, é Ellen White tendo peso de escritura. Mas tem um cara aqui mais interessante que veio na facadinha do adventismo aqui, ó. Olha só. Muito interessante sua afirmação de amar a Deus e seguir seus mandamentos. Obviamente não é sua afirmação, mas sim o seu entendimento, correto entendimento. Mas então faça uma pergunta simples e fácil resposta. Qual dos 10 mandamentos você descumpre conscientemente? É facílimo responder. Basta ler os 10 mandamentos. É uma Bíblia não católica. Na Bíblia católica é igual, viu, filho? Não sei que Bíblia você tá lendo, não, mas as Bíblias católicas que eu conheço são iguaizinhas nos 10 mandamentos. Mas vamos lá. E ver qual deles você descumpre conscientemente. Depois se pergunte, por quê? Com base em que faço isso? A resposta que ele quer que eu dê é: eu não cumpro a guarda do sábado. Essa é a resposta que ele quer que eu dê. Eu conscientemente não guardo o sábado. E com base em que eu faço isso, não é? Ele quer que eu não tenha nenhuma base para fazer isso, então eu vou dizer, então não guardo o sábado, então eu estou errado, eu deveria guardar o sábado. A verdade é que, qual dos 10 mandamentos eu descumpro conscientemente? Nenhum. Eu não descumpro nenhum dos 10 mandamentos. Mas eu não sigo nenhum dos 10 mandamentos como lei normativa, igual no caso dos judeus. Claro, quando a gente fala sobre todo o Antigo Testamento, a gente fala sobre isso, né? Existem várias leis no Antigo Testamento. Essas leis têm aspectos normativos. Você não pode plantar semente, você não pode cozinhar o animal soprando leite dele mesmo, você não pode misturar 2 tipos de tecido na sua roupa, não tape a boca do boi enquanto ele tá debulhando. Tem vários mandamentos. E esses mandamentos têm vários aspectos alimentares, cerimoniais, civis, familiares, né, dietéticos, como eu falei, estéticos de vestuário, não é, de questões de higiene e saúde, há vários aspectos dessa lei. Essas leis eram normativas ao povo judeu e eles seguiam. Quais dessas leis nós seguimos hoje? Nenhuma, não no seu aspecto normativo. Mas quais delas nós tiramos princípios didáticos para a nossa prática de fé? Todas. Todas as leis do Antigo Testamento são didáticas para a nossa fé. Agora, quando a gente fala dos 10 mandamentos do livro de Êxodo, eles são um resumo de toda a lei do Antigo Testamento. Como um resumo, o aspecto didático dessas leis são muito próximos do aspecto meramente normativo. Quando ele fala para não matar, qual é o princípio moral por trás de não matar? É não matar. Então a gente não mata. Claro que Jesus aprofunda isso em Mateus 5, fala que a gente não pode sequer odiar, né? Baseado no não matar. Fala sobre não adulterar, e Jesus vai aprofundar isso. A gente não pode sequer desejar, lidando ali com não adulterará. Então existe um princípio didático e moral por trás de toda a lei do Antigo Testamento, principalmente por trás dos 10 mandamentos. A gente obedece os 10 mandamentos como os judeus obedeciam? Não, porque não são lei pra gente, são lei pros judeus. Mas
o princípio moral por trás dos 10 mandamentos às vezes são tão parecidos com os 10 mandamentos que a gente cumpre os 10 mandamentos. Onde é que essa exceção é mais clara? Na guarda do sábado. Por quê? A guarda do sábado, como estando no meio dos 10 mandamentos, representa um dos selos principais da aliança mosaica. Aquilo que a circuncisão era para Abraão, o sábado era para Moisés. O sábado existia como o centro da aliança de Moisés com o povo judeu. Nós guardamos o sábado do mesmo jeito que os judeus guardavam o sábado? Não. Por que, pastor Iago? Porque guardamos o domingo? Bom, alguns vão acreditar nisso. Não é o que eu acredito. Eu acredito que nós guardamos o sábado em Cristo. Em Cristo Jesus, na sua obra perfeita, nós guardamos o sábado. É isso que Hebreus 4 vai dizer, que o nosso descanso sabático é o descanso das obras que está dado em Cristo Jesus. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Então, querido, por que é que eu não guardo o sábado? A resposta mais técnica é, eu guardo o sábado, porque eu guardo toda a minha existência no descanso, não no descanso de um dia sem trabalhar, mas no descanso de toda a minha vida em que eu não tenho que trabalhar, porque Cristo trabalhou por mim. Uma vida inteira que eu não tenho que viver em busca de conquistar nada, porque Jesus conquistou a vida inteira e perfeita no meu lugar. Uma vida inteira de paz com Deus. Ele é o meu sábado, ele é o meu descanso. Puro suco de protestantismo. E assim, é como se não existem católicos que se desviassem e saíssem falando alguma bobagem sobre a teologia católica, né? Eu vou dizer puro suco de catolicismo quando algum católico se desviar também, só pra ver qual é a parada, né? O cara comentou aqui, Iago Bochecha tá voltando. Vídeo interessante como sempre. Ô, meu irmão, respeita aí, tá? Respeita a gente que tá... Respeita aí que a gente tá na batalha aí do efeito sanfona a vida inteira. Respeita a bochecha da gente, rapaz. Respeita a gordura do povo. Obrigado aí pelo jovem. Sempre tem alguém falando que eu tô gordo. Mas tem um aqui dizendo assim, ó, acho que faltou um pouco mais de sensatez ao falar da Universal. É bastante claro, para quem acompanhou a história de vida da Andressa, que ela se tornou outra mulher ao frequentar a igreja. Dizer que a igreja roubou pelo forte poder que tem de persuasão é algo que demonstra desconhecimento sobre a Universal ou da trajetória da vida da Andressa. Melhor seria ela perder todo o dinheiro e ser salva do que recuperar 3 vezes mais e perder a salvação. Foi o que Jesus disse àquela jovem, para vender tudo o que tinha e desse aos pobres, ele preferiu o dinheiro a Cristo. Então, cara, mas a Universal é uma máquina de roubar dinheiro do povo pobre, tá? Só pra deixar aqui registrado, eu não sei se eu deixei isso muito claro no vídeo, deixa eu deixar mais claro. Teve outros comentários de gente reclamando do modo como eu tratei a Universal. Deixa eu dizer, a Universal é uma seita. Em outras igrejas protestantes históricas, se você foi batizado na Universal, você vai ser rebatizado. Você vai ser batizado, não vão reconhecer o seu batismo na Universal. A Universal é tratada como uma seita, nós não reconhecemos a Universal como uma igreja. Aquilo é uma seita, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa que pesquise sobre Edir Macedo, o que é que ele ensina, o que é que ele faz, o modo como ele usa aquele ambiente como ambiente de tirar dinheiro das pessoas, é uma loucura, gente. Tem que ser muito crédulo para acreditar na Universal como uma comunidade de fé genuína. Tem gente crente, simples, que ama o Senhor da Universal? Claro que tem. Os crentes, os membros da Universal, muitas vezes são pessoas que são vítimas daquilo ali. Mas as lideranças são os vilões, são os culpados. Seja quem for. Quem tá na Universal como pastor sabe o que tá fazendo. Eu digo porque eu conheço, porque eu vi, porque eu estudei, porque eu já estive lá vendo esse tipo de loucura. Já conversei com gente que participou disso, já conversei com esse pastor da Universal. E você só tem que juntar Lé com Cré pra ver o que tá acontecendo ali, meu Deus do céu. Então não tem como passar pano pra Universal não, gente. Não tem como passar pano para Universal. Igreja Universal não é reconhecido como igreja cristã, por qualquer comunidade cristã séria e madura. Se você faz parte da Universal, fuja daí. Saia daí o mais rápido que você puder. É um ambiente que tá tentando simplesmente extorquir você para levar de você o pouco que você tem para enriquecer lideranças e criar impérios religiosos, tá bom? Fuja desse tipo de seita. E outro comentou aqui, ó. Iago diz não conhecer a Andressa, mas é capaz de afirmar que a sua conversão não foi verdadeira. Ou seja, independentemente do nível de experiência espiritual e pessoal que ela possa ter sido, incluindo as decepções com a igreja, conclui-se rapidamente que sua conversão não foi verdadeira, pois assim afirma o dogma do calvinismo. Então, cara, se eu não puder dizer que uma pessoa que tá no caminho impenitente da prostituição, que abandonou a igreja, que abandonou Jesus, que tá colocando o filho pra gravar ela transando com pessoas por aí e vendendo isso na internet, se eu não puder dizer que isso é a prova de que não existe experiência espiritual real ali, cara, então eu vou dizer que, então, quem vai poder ser excomungado, excluído da comunidade? Quem? Ninguém, não é? Paulo vai dizer que tinha pessoas em Corinto vivendo esse tipo de vida, e ele vai dizer, expulsem essa pessoa daí. Já devia estar expulsa há muito tempo, essa pessoa não conhece a Cristo, essa pessoa tá amaldiçoada, essa pessoa tá no caminho do diabo, excluam essa pessoa do meio de vocês. Se uma pessoa que vive uma vida tão aberrante, longe da fé, como a Andressa Urach, não pode ser tratada como uma pessoa que não conheceu Jesus, caraca, então quem vai poder ser tratado assim? Ninguém, tá? A gente muitas vezes tá passando a mão na cabeça dos pecados mais aberrantes e achando que a vida com Deus é palhaçada. A vida com Deus não é palhaçada, gente. É coisa séria. Tratem como coisa séria, tá bom? Esse foi o Respondendo Haters, parte 2, né? Volume 2. Esse foi bem diferente, eu não peguei pessoas me xingando de forma geral, eu peguei comentários, alguns um pouco agressivos, de um vídeo específico. A gente quer poder fazer isso também de vez em quando, a gente tá experimentando o formato. Você preferiu o primeiro? Preferiu esse aqui? Preferiu respondendo algumas perguntas de um vídeo só pra clarificar mais alguns pontos de um vídeo antigo? Tem alguns vídeos que a gente pode fazer isso no canal, tem alguns vídeos específicos. A gente pode fazer um vídeo só respondendo as perguntas de um vídeo, que vira aí uma complementação ao primeiro vídeo, por que não? Sempre faz sentido falar, o que é que você acha? Vai dizendo aí o que é que você acha,
que a gente quer poder trabalhar junto e criar conteúdos novos, trazer coisas novas pra vocês, pra glória do Deus vivo. Usa o nosso cupom lá Insider, aproveita. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Às vezes tem podcast terças-feiras, tem live outros dias. Então se inscreve e assina as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima. Tá escuro, tá de noite já, Gabriel Tulo. Tá preto, tá tudo preto lá fora. E agora? Comecei, tinha sol. E agora? Cadê o sol? Cadê o sol? Tá indo embora o sol. Tá indo embora o sol, olha o coração. São 8. Olha essa loucura, Gabriel Tulo. São, ó, olha o coração, Gabriel Tulo. Olha o coração. Tem ali, Gabriel Tulo aí, ó. Tem um solzinho indo embora ainda, ó. Lá no finalzinho ainda, ó. Coisa de doido, coisa de doido. Como comecei, tinha sol quando eu comecei a gravar. É o caos.